Tudo começou numa patrulha da equipe Ocean Origins pelo Pacífico Norte. Eles estavam por lá documentando, ou melhor, se assustando com a quantidade absurda de lixo jogado no mar pelos humanos. E não era pouca coisa, viu? O cenário era tão preocupante que parecia o início do fim do ecossistema marinho. Mas antes que pudessem respirar fundo, ou melhor, colocar a cabeça fora d'água, o grupo recebeu um sinal vindo de um rastreador que eles tinham preso em um tubarão há um tempo. E foi aí que tudo começou a tomar um rumo bem mais profundo. O tal tubarão rastreado, chamado Lilith, estava nadando bem pertinho do navio. Então a equipe preparou uma missão de mergulho para verificar a situação de perto. Quem liderava tudo era Sofia, a chefe da equipe, que parecia sempre pronta para a ação. Desastre. Com o equipamento ajustado e oxigênio a postos, os mergulhadores desceram até as profundezas. Lá encontraram o corpo em decomposição de uma baleia, cercado por uma verdadeira sopa de plástico e lixo. E como se isso não fosse cena o suficiente, do nada, um bando de tubarões mako apareceu e começou a circular a equipe. Sofia, sem perder a calma, ordenou o óbvio: fiquem parados e rezem baixinho. Assim que os macos foram embora, talvez entediados, os mergulhadores ficam cara a cara com um tubarão gigantesco. Sim, era Lilith. Mas tinha um pequeno detalhe, ele agora estava enorme. Sofia ficou sem palavras ao ver que aquela criatura que meses atrás tinha meros 2,5 metros, agora media 7. Lilith cresceu tanto que, se fosse criança, já estaria pulando série na escola. Aquela transformação absurda de Lilith atiçou ainda mais a curiosidade de Sofia. Ela pediu para que a equipe coletasse uma amostra de sangue de um dos macos, talvez tentando entender o que estava acontecendo ali. Mas Lilith, com zero paciência para ser investigada, sentiu o clima esquisito e reagiu do pior jeito possível. Assim que o sinal das câmeras dos mergulhadores foi cortado, Sofia não pensou duas vezes e mergulhou atrás deles. Só que o que encontrou lá embaixo foi de partir qualquer coração, apenas as mãos de um dos seus colegas. E com isso vinha a dura constatação: ninguém da equipe tinha sobrevivido ao ataque. Ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer, Sofia foi surpreendida por Lilith que, sem cerimônia, a arrastou vários metros para o fundo do oceano. A pressão lá embaixo foi tanta que os tímpanos dela não aguentaram e começaram a sangrar. Mesmo assim, ela reuniu o pouco de forças que restava, desamarrou as pernas e conseguiu escapar. 3 anos se passaram desde esse pesadelo e Sofia deu um giro de 180 graus na vida. Trocou a ciência pelo ativismo ambiental. Agora ela usa sua história como alerta e tenta convencer o mundo a cuidar melhor dos oceanos. Até porque ninguém quer outra Lilith nadando por aí. Certo dia, uma mulher chamada Mika, que fazia parte de um grupo de conservação marinha, bateu na porta de Sofia. E não foi por acaso. Ela sabia muito bem quem era Sofia e quem era a Lilith. Mika a convidou para conhecer o laboratório, onde estavam monitorando a criatura esquecida. Chegando lá, sem perder tempo, Mika mostrou que o rastreador ainda preso no corpo de Lilith havia voltado a emitir sinal, e o assistente de Mika veio com a cereja do bolo. Lilith estava nadando alegremente pelo rio Sena, no meio da cidade de Paris. Sim, isso mesmo, do fundo do Pacífico, direto para o cartão postal francês. Mika suspeitava que ela havia se perdido no oceano até cair ali por engano. Ou vontade própria, vai saber. Como sabia que aquele não era o lugar ideal para uma criatura dessas, Mika armou um plano de resgate para devolver a Mako à sua casa original. Tentou, com jeitinho, convencer Sofia a participar da missão. E para reforçar o apelo, contou um detalhe nada animador. Um carro havia caído no Sena dias antes e, até agora, nada do motorista. Suspeitas? Todas apontavam para Lilith. Apesar da gravidade da situação, Sofia recusou. O trauma ainda era muito vivo e, sinceramente, quem a culparia? Depois de voltar do laboratório, ela resolveu rever as antigas gravações de sua equipe de mergulho. O que era para ser um momento de lembrança virou um soco no estômago. Assistir ao último vídeo antes da tragédia a fez reviver tudo. Mas foi aí que algo mudou. Aquela dor toda reacendeu nela o desejo de agir. Sofia decidiu embarcar na missão de Mika e, dessa vez, seria para evitar que o horror se repetisse em Paris. Enquanto Sofia revivia o passado, Mika já estava mergulhando no presente. Literalmente.
Ela iniciou seu plano para resgatar Lilith no meio do rio Sena. Só que o time não colaborou. Antes mesmo de começar de fato, ela foi pega no flagra pela patrulha da polícia fluvial. No dia seguinte, Mika teve que se explicar pessoalmente ao comandante Adil. E foi direto. Sim, eu estava mergulhando, mas era por uma boa causa. Salvar um tubarão, não afogar um plano. Enquanto isso, Sofia, que estava monitorando a área com um rastreador de Lilith, alertava os moradores a manterem distância do rio. Segurança em primeiro lugar, especialmente com um tubarão de 7 metros solto por aí. Logo depois, Sofia se aproximou de Adil e Mika, que estavam cercando a área do Sena como quem prepara o palco para algo grande. Perigoso. Sem entender muito bem o que estava rolando, ela foi levada para ver algo nada agradável. O corpo do motorista que tinha caído no rio. Tudo indicava que Lilith não estava só de passeio por Paris. Diante da gravidade, Sofia revelou tudo o que sabia sobre o tubarão. E, ao descobrir que se tratava de um animal de pesquisa, Adil resolveu que queria participar diretamente da caçada. A partir dali, a missão deixou de ser apenas científica e passou a ser também policial. No mesmo dia, a polícia resolveu apressar o plano para localizar Lilith, mas isso deixou Mika com a pulga atrás da orelha. E, com razão, quando ela viu a equipe de Adil com bombas em mãos, o alarme tocou. Aquela missão de resgate estava mais para a operação de extermínio. Então, para tentar salvar Lilith, ela deu a ordem silenciosa ao seu assistente desligar o rastreador. Pronto. Agora ninguém mais sabia onde estava o tubarão. Nem Sofia. Nem Adil, só Mika. E talvez nem ela. Mesmo no escuro, a equipe de Adil ainda captou brevemente um sinal de que Lilith estava por ali. Ele preferiu confiar em seus equipamentos e mergulhadores, já que os sensores haviam registrado algo estranho nas redondezas. Foi aí que Sofia ligou os pontos. Mika havia sabotado o rastreador. E, como era de se esperar, ela ficou furiosa. Afinal, ninguém gosta de ter sua missão boicotada. Só que Mika manteve sua posição com firmeza. Ela não queria que Lilith fosse morta. Queria que ela voltasse para casa viva, inteira e sem um histórico de ameaça pública número 1. Depois de tanto estresse, Adil resolveu dar um passo atrás e procurou Sofia para se desculpar por ter sido ríspido durante a missão. E não foi só um pedido de desculpa genérico não. Nesse encontro, ele finalmente entendeu o peso da tragédia que Sofia carregava. A perda completa de sua equipe 3 anos atrás no ataque de Lilith. Ele demonstrou respeito, empatia e até um pouco de humanidade, o que foi suficiente para os dois começarem a se entender melhor. Tanto que Sofia o convidou para acompanhá-la numa reunião nada leve, um encontro com a prefeita de Paris. Na semana seguinte, sentados diante da prefeita Valérie, veio o balde de água fria. O rio Sena estava escalado para ser palco da prova de natação do triatlo olímpico. Jornalistas do mundo inteiro já estavam com as malas prontas e o governo com orçamento esvaziado. Por isso, Valérie estava irredutível. Nada de cancelar o evento. Mesmo com os avisos de Sofia sobre a presença de um tubarão gigante e potencialmente mortal circulando por ali. Política tem dessas, né? No fim das contas, ela ordenou: resolvam isso antes das Olimpíadas, custe o que custar. Só que havia um detalhe que a prefeita ignorava: o rastreador de Lilith estava desativado. Ou seja, agora para encontrar a criatura só na base do manual mesmo, e com um baita jogo de paciência. Mas antes que qualquer plano ganhasse forma, Adil recebeu um alerta do assistente de Mika. Ela estava prestes a executar seu plano solo de resgate. E o mais ousado, ela ia mergulhar com um dispositivo especial para guiar Lilith até o mar. Como se fosse um Waze aquático. Assim que soube disso, Adil uniu forças com Sofia e partiu para impedir Mika antes que o plano maluco dela ganhasse corpo. A equipe chegou ao local e descobriu que a tal missão acontecia num sistema subterrâneo de Paris, que se conectava ao Sena. Era cenário digno de filme pós-apocalíptico. O problema? Chegaram tarde demais. Mika já tinha mergulhado, sozinha. E para piorar, o local estava lotado de curiosos querendo ver tudo de perto. Que podia dar errado, né? Mesmo com toda a equipe gritando para Mika sair da água, ela continuava firme no seu plano de conquistar tubarões com a gentileza. Só que Lilith apareceu e não veio sozinha. Trazia seus filhotes, como quem chega para uma reunião de família. Só que ao ver Mika ali,
Lilith se sentiu ameaçada e, num piscar de olhos, atacou. Mika perdeu a vida na hora. O caos tomou conta do lugar. O pessoal que tinha ido assistir a missão de resgate virou plateia de horror. Com o espaço apertado e muita correria, todo mundo caiu no rio. E aí foi um verdadeiro massacre. Até os assistentes de Mika foram atropelados pelos próprios colegas. Um desastre completo. Do lado de fora, a equipe de evacuação assistia impotente ao cenário de pesadelo. Era impossível conter aquele caos, e as consequências foram trágicas. Dezenas de mortos, feridos por todos os lados e uma cidade em choque. Para Jill, o peso foi ainda maior. Ele perdeu agentes em quem confiava profundamente, e ver tudo desmoronar tão rápido foi um golpe que ele claramente não estava preparado para receber. Na mesma noite, a Jill e Sophia conseguiram recuperar o corpo de um dos filhotes de Lilith, que havia sido atingido mais cedo. Com o tubarão em mãos, Sophia voltou ao modo cientista full power. Iniciou uma análise completa para entender o que estava enfrentando. E o que ela descobriu era de cair o queixo. Lilith e os filhotes estavam perfeitamente adaptados à água do rio. Ou seja, aquela criatura não era apenas resistente, era praticamente local. Mas o mais bizarro ainda estava por vir. Um dos filhotes estava grávido. Sim, grávido. E ainda por cima, sem ter órgãos reprodutivos plenamente desenvolvidos. Foi aí que caiu a ficha. Lilith podia se reproduzir sem precisar de um macho. E com isso, Sophia concluiu o inevitável. Estavam diante de uma nova espécie de tubarão. Uma que se adaptava, se multiplicava sozinha e, pior, tinha surgido graças à poluição humana. Um monstro que nós mesmos criamos. Com os dados em mãos, Sophia não hesitou. Lilith precisava ser eliminada, não por vingança, mas por pura sobrevivência. Senão, o próximo mapa do metrô de Paris teria que incluir zonas interditadas por tubarões. Sem tempo a perder e muito menos disposição para ver Paris virando berçário de tubarões mutantes, Sophia e a Jill deram início à missão final: eliminar Lilith e seus filhotes. Os dois, juntos de mais 2 membros da equipe, mergulharam no Sena com explosivos cronometrados e um plano ousado: posicionar as bombas ao redor da toca dos tubarões e usar um dispositivo especial para atrair todos de uma vez. A ideia era simples: chamar os peixes e cortar a luz. Enquanto colocavam os explosivos, os mergulhadores se depararam com uma verdadeira creche submarina. Dezenas de filhotes de Lilith rondavam por ali, prontos para atacar. Sophia avisou a equipe: nada de movimentos bruscos. Mas, claro, sempre tem um que entra em pânico. Um gesto errado e pronto, os tubarões partiram para o ataque. O resultado foi devastador. 2 dos membros da equipe não conseguiram escapar. Sophia e a Jill, por milagre e sangue frio, conseguiram concluir a missão e ativar os explosivos segundos antes da detonação. A explosão fez um belo estrondo e, de quebra, desviou a atenção dos tubarões, abrindo caminho para Sophia e a Jill alcançarem o ponto de evacuação, operado por 2 agentes. A Jill estava ferido e Sophia, sem pensar 2 vezes, mergulhou sozinha para tentar resgatar os corpos dos colegas. Mas quem apareceu para estragar tudo? Ela mesma, Lilith. Ao ver Sophia tentando subir no barco, Lilith deu um bote, Literalmente. e jogou o barco pelos ares. Resultado? Virado e inutilizado. E como se não bastasse, segundos depois, Lilith devorou os 2 operadores do barco. Com o instinto de sobrevivência gritando, Sophia e a Jill escalaram como podiam o que restava do casco. Mas Lilith, com o faro de predadora e determinação de atleta olímpica, já tinha outro destino em mente: o local da competição de natação. Não demorou nada para ela chegar lá e começar o banho de sangue. Os atletas, claro, não tinham ideia do que vinha por baixo. Quando os militares souberam do ataque, agiram imediatamente. Porque, convenhamos, esse tipo de adversário não dá para deixar no modo espera. Os militares, em alerta total, começaram a atirar em Lilith, mas ela mostrou que, além de mutante, era ninja, desviava das balas com uma agilidade quase insultante. Só que o problema mesmo veio do fundo. Literalmente. As ondas geradas por Lilith ativaram munições esquecidas no leito do rio, e o que era uma operação de contenção virou um festival de explosões em cadeia. O resultado, uma onda gigantesca varreu tudo no caminho, e como se fosse pouco, a força da água invadiu parte de Paris. Sim, a região da Torre Eiffel virou um cenário de filme catástrofe, e não dos mais otimistas. Quando a poeira baixou, ou melhor, quando a água recuou, só sobraram 2 sobreviventes: Sophia
e a Jill. Ambos foram arrastados pela onda, mas de alguma forma ainda estavam vivos. Só que a dura realidade se impôs. Todo o esforço, todos os sacrifícios não impediram o pior. Os Marcos agora nadavam livres por Paris. E foi assim que terminou a história. Intensa, trágica e com um toque cruel de ironia ambiental. E é isso, se curtiu essa jornada subaquática de causa e consequência, se inscreve no canal, porque sim, isso ajuda e muito a trazer mais histórias como essa. Agora, se você quiser assistir mais um resumo, eu vou deixar um outro aí no card ao lado. Então, vai lá!